A segunda-feira, 29 de abril. Na edição de hoje, o assunto que toma conta das rodas de conversas na cidade: a excomunhão do Padre Beto da Igreja Católica. Na última missa, clima de despedida. A igreja lotou e teve gente que ficou de pé. Na porta, ele recebeu abraços e ouviu frases de apoio. Faculdade de Medicina completa 50 anos. E jornalistas do Canal Futura visitam a Unesp. O Padre Beto Daniel está excomungado da Igreja Católica. A informação foi divulgada no começo da tarde de hoje pela Diocese de Bauru. No comunicado, o bispo Dom Caetano Ferrari afirma que o padre feriu a igreja com suas declarações e cometeu o delito de heresia, considerado gravíssimo. Para a Diocese, a atitude do padre é incompatível com as obrigações do Estado sacerdotal. Em nome da liberdade de expressão, traiu o compromisso de fidelidade à igreja e causou forte escândalo na comunidade. A nota informa ainda que o Padre Beto não pode mais celebrar missas e serão iniciados os procedimentos para que ele seja demitido do estado clerical. A polêmica começou quando o bispo diocesano exigiu que o Padre Beto se retratasse e retirasse da internet vídeos com opiniões que vão contra alguns dogmas da igreja. O padre, no último sábado, anunciou que se afastaria da igreja. Ontem, fiéis lotaram a última missa. Entre os fiéis que foram à igreja Santo Antônio, no Bela Vista, a sensação era de despedida na manhã de domingo. Era a última missa que seria rezada pelo Padre Beto Daniel, que decidiu se afastar da Igreja Católica. Para mim é uma grande potência na igreja, na questão de jovens. Ele atrai muitos jovens para a Igreja Católica. Então, para mim, foi um susto. Muito triste. Por quê? Pelo fato dele ser muito querido pela igreja e por ele defender os ideais mesmo da religião. Independente da igreja, ele tem que continuar, porque ele tem muito a ensinar a nós. A igreja lotou e teve gente que ficou de pé. Na porta, ele recebeu abraços e ouviu frases de apoio. Conta com a gente, hein? Obrigadão, viu? Valeu. Obrigado, valeu. Em parte, uma emoção muito grande, em parte, a sensação de missão cumprida, porque nesses 14 anos eu não tenho nada do que me arrepender, pelo contrário, eu tive retornos assim lindíssimos na minha vida e isso é que vale, não é? E eu acho que a gente foi sal nessa terra, não foi um sal insosso, não é? Mas um sal que fez diferença e que alimentou a vida de muita gente e que fez com que muita gente refletisse e pensasse. Durante o Evangelho, o Padre Beto pediu que os fiéis amem ao próximo e que reflitam sobre o papel da igreja. Na mensagem, ele fez questão de ressaltar que a religião é algo maior do que uma instituição criada pelos homens. Mas como Jesus amou? De que forma foi essa? Que tipo de amor foi esse? Em primeiro lugar, foi um amor ao ser humano de um modo geral. Em primeiro lugar, foi ao ser humano em si, independente de raça, independente de religião, independente de sexualidade, independente do que for. Para o Cristo não havia divisão entre os seres humanos. Os fiéis se emocionaram e no fim da missa o padre ainda ouviu agradecimentos da pastoral. Ele explicou por que decidiu deixar sua função como sacerdote. Tudo que eu falei, tudo que eu procuro falar é bem pensado, é bem refletido, é aquilo que eu sinto. Posso estar errado, mas o dia que eu admitir que estou errado é porque eu admiti que eu estou errado mesmo. Caso contrário, seria hipocrisia da minha parte. Então eu não posso simplesmente dizer, olha, me arrependo de tudo e tiro todo o material que tem na internet. Quer dizer, eu não posso mais ser padre, uma instituição que no momento a liberdade de expressão e a liberdade de reflexão ela não é respeitada. Na saída, muitos aplausos e mais palavras de apoio dos cristãos. Na semana passada, Padre Beto fez declarações polêmicas em vídeos que foram publicados na internet. E o que acontece com muitos casais é a questão da bissexualidade, do homem
se apaixonar por um outro homem ou da mulher se apaixonar por uma outra mulher, e os dois sendo casados. Aqui existe amor também. A Diocese de Bauru considerou que as opiniões do padre são contrárias aos ensinamentos da Igreja Católica. Mas no sábado, Padre Beto convocou a imprensa e anunciou seu afastamento da igreja. Se refletir é um pecado, eu sou um pecador, sempre serei um pecador e não vou negar a minha postura de pecador. Ou seja, de uma pessoa reflexiva, de uma pessoa que pensa. E quem disse que um dogma não pode ser refletido? Isso é um absurdo. Os dogmas estão aí, devem ser respeitados, mas eles podem ser discutidos e refletidos livremente. E o que me resta fazer então? O que me resta fazer é declarar à comunidade de que a partir de segunda-feira eu me afasto do exercício dos ministérios sacerdotais na Igreja Católica Apostólica Romana e, portanto, na Diocese de Bauru. Nós conversamos com o Padre Beto depois da excomunhão. Por telefone ele disse que se sente orgulhoso por pertencer a um grupo de pessoas que foram banidas pela igreja por expressar o livre pensamento. Disse ainda que vai continuar a carreira como professor de teologia e de filosofia. Ainda hoje, o assunto é mobilização de combate à dengue. Gerson Pinheiro é o nosso entrevistado. E já no próximo bloco, você vai ver como foi a comemoração dos 50 anos da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu. Voltamos já! Profissionais do Canal Futura, parceiro da TV Unesp, estiveram aqui em Bauru. Eles vieram trocar experiências com o pessoal aqui da TV e também com os alunos do curso de jornalismo da Unesp. Isso é muito bom. A produtora de rede do Canal Futura e o editor executivo do Jornal Futura estiveram na sexta-feira na TV Unesp. Aqui conheceram a estrutura da televisão e os protótipos de interatividade que estão sendo desenvolvidos pelo setor multimídia. A gente tem uma plataforma de chat que é cruzada. Em conversa com a equipe de jornalismo, a dupla reafirmou a parceria entre as duas emissoras. A TV Unesp transmite em sinal aberto a programação do canal educativo e o Jornal Futura veicula em rede nacional reportagens produzidas pela TV Unesp. No sábado, os dois participaram de um bate-papo na disciplina Seminários Avançados, com os alunos do último ano do curso de jornalismo da Unesp. A gente procura passar esses valores de cidadania, de jornalismo educativo, a forma de olhar para os temas de uma maneira que a gente consiga fazer um serviço para a comunidade. Então é esse tipo de experiência que a gente procura, quando encontra com os estudantes, falar da profissão, falar da diferença que é você olhar para uma pauta, para um assunto, para uma reportagem, sempre com esse espírito crítico e de construção e transformação social. Para a gente é sangue novo, é renovar a crença num jornalismo cidadão, num jornalismo comprometido com a educação, com a saúde, com os direitos de todo cidadão, né? E ver e encontrar uma juventude empolgada, entusiasmada e querendo fazer esse tipo de jornalismo, para a gente é se renovar. O professor da disciplina vê esses encontros como uma oportunidade para os alunos complementarem a formação. São palestras que acontecem em todas as aulas, com convidados de fora, que vêm aqui contar um pouco da sua experiência e alertar os alunos na realidade do mercado, ou até mesmo um conteúdo que eles acham que não foram contemplados dentro do projeto pedagógico, que podem agora serem abordados. Profissionais da TV TEM também participaram do seminário e aprovam a troca de experiências. Eu acho um encontro muito importante porque é uma troca de experiências, né? Os alunos aqui, eles têm a teoria, a gente traz um pouco da prática, do dia a dia. Inclusive a gente conta com estagiários que estudam aqui na Unesp e eles podem acompanhar e viver com a gente o dia a dia de uma redação. Então é importante a gente trocar essa experiência. Para os futuros jornalistas, a experiência desses profissionais traz novos aprendizados. É importantíssimo para um estudante universitário ter esse tipo de experiência, porque ele vê outros profissionais trabalhando, atuando, ele ganha um pouco de experiência só de ouvir esse profissional falando e também inspira para o que você queira trabalhar futuramente.
Eu acho que o mais legal é que a Futura eles se definem como um projeto social de comunicação. E então eles têm uma pegada pedagógica de jornalismo cidadão, que é uma coisa que a gente não tem muito contato na universidade. E porque eu acho também que é um projeto muito legal, que tem parceria com a universidade e tal, então pelo que eles falaram, dá para aproveitar muito para fazer experimentação, que é uma coisa que não dá para fazer no mercado de verdade. A Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu completou na última sexta-feira 50 anos de história. Alunos e professores das primeiras turmas foram homenageados. Do nosso livro comemorativo. As comemorações da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu começaram com o lançamento de um livro. A obra reuniu imagens históricas e textos de gente que fez parte da trajetória da instituição. Nós procuramos, há 2 anos, reunir informações a respeito da fundação da FCMBB. Os participantes também conferiram bandeiras, documentos e troféus conquistados por quem passou por aqui. Uma exposição de fotos mostrou a construção do Hospital das Clínicas, 50 anos atrás. E um concurso fotográfico mostrou como docentes, alunos e servidores enxergam a instituição hoje. As 3 imagens premiadas trouxeram perspectivas diferentes de lugares que fazem parte do cotidiano. São visões da trajetória de uma instituição que se consolidou como referência nessas 5 décadas de história. A infraestrutura de pesquisa da Faculdade de Medicina, nesses 50 anos, conseguiu ficar bastante estável, bastante forte. Temos crescido muito, com incentivo, inclusive, de recursos financeiros vindos do Ministério, vindos da Reitoria, vindos dos órgãos de fomento, fortemente dos órgãos de fomento. Então, nós temos uma pesquisa de qualidade. Isso realmente é um orgulho muito grande para a nossa universidade, termos no corpo da Unesp faculdades com tão boa história. A cerimônia contou com a participação de professores que foram alunos das primeiras turmas de medicina e de enfermagem. As homenagens dos atuais alunos vieram em forma de melodia. Os diretores das unidades e autoridades presentes ressaltaram a importância da instituição para a Unesp e para a cidade de Botucatu. Foram esses homens que modificaram a cidade de Botucatu. E a vida de muitos que por aqui passaram, que aqui estão e de milhares que ainda por aqui passarão. Uma placa comemorativa foi inaugurada e o reitor e a vice-reitora fizeram o plantio simbólico de uma árvore. A instituição tem hoje 340 residentes e 450 alunos de graduação. E o perfil desses estudantes deve ter mudanças nos próximos anos. Assim como no restante da universidade, a partir do ano que vem, os cursos de medicina e enfermagem devem ter mais alunos que vieram de escolas municipais e estaduais. Isso porque a Unesp aderiu a um plano do governo do estado que pretende democratizar o acesso ao ensino superior. Uma das metas é que metade das vagas das 3 universidades estaduais sejam ocupadas por alunos de escolas públicas. Um desafio para a instituição, que deverá criar mecanismos para receber esse novo perfil de estudante. Nós vamos ter que pensar e ter a sensibilidade, o discernimento de como fazer com que a gente, ao incluir esses alunos, consiga fazer com que eles acompanhem aqueles alunos que têm uma nota maior no vestibular. A comemoração só terminou à noite com uma apresentação de dança que encantou a plateia do Teatro Municipal de Botucatu. No próximo bloco, vamos falar com o Gerson Pinheiro sobre uma mobilização de combate à dengue. O Unesp Notícias volta já. Voltamos e vamos saber agora como fica o tempo. O meteorologista José Carlos Figueiredo traz as informações direto do IPMET. A previsão de tempo para toda essa semana será de tempo seco em todas as regiões do estado de São Paulo, sendo que a umidade baixa variando entre 25% e 30% no interior do estado e entre 30% e 40% no litoral e capital. Não há previsão de chuva nesse período e as temperaturas vão ficar da seguinte maneira: durante a noite e a madrugada ficaram temperaturas amenas, até o início da madrugada
temperatura em torno de 19 graus e bem cedinho entre 16 e 17 em todas as regiões do estado. E durante a tarde, né, as temperaturas vão se elevar, vão variar entre 27 e 29 graus no interior, né, e entre 25 e 26 graus no litoral e capital. O clima segue seco em todo o estado de São Paulo. A previsão é de sol para os próximos dias, com umidade do ar baixa no meio da tarde. Bauru continua com tempo firme. A umidade do ar agora é de 45%. Os ventos sopram fracos, a 5 km por hora. A temperatura mais alta hoje foi de 28 graus. A previsão é de que o calor aumente amanhã. Pode chegar a 33 graus em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, a máxima não deve passar dos 32 graus. E mesmo sem chuvas, os casos de dengue não param de aumentar. 140 foram confirmados hoje. Em um mês, o número de pessoas que foram infectadas mais que dobrou. No fim de março, eram 1.423 casos. Hoje, o número chegou a 3.291. No domingo, motoqueiros e jipeiros de Bauru e região se uniram em uma carreata contra a dengue. Carros antigos, motos grandes e triciclos bastante invocados. Esse pessoal motorizado acordou cedo no domingo para fazer barulho contra a dengue. Olha, nós acreditamos que a união dos motoclubes, os motogrupos, os carros antigos, jipeiros, bugueiros, esse pessoal todo junto, a gente chamar a atenção da comunidade para esse mal que está atingindo, porque hoje você tem várias pessoas com a dengue, professores, policiais, a sociedade civil, e é uma forma de a gente estar chamando a atenção da comunidade. E a gente quer, dessa forma, é um canal para levar até todas as pessoas que ela deve limpar seu terreno, que ela deve fazer alguma coisa por ela própria, porque nós temos mais de 3 mil casos na cidade. Eles são membros de clubes de motoqueiros e jipeiros de Bauru e região e saíram em carreata pela cidade. Se o objetivo era chamar a atenção, pelo menos no visual eles conseguiram. A ação reuniu cerca de 300 participantes interessados em passear e lutar contra a doença, que já soma quase 3.300 casos neste ano. Essa iniciativa dos motoqueiros e dos jipeiros faz parte de uma ação mais ampla, chamada de Limpa Geral. Nós recebemos aqui o presidente da Associação dos Transportadores de Entulhos e Agregados de Bauru, a ASTEM, cujo presidente é o Gerson Pinheiro. Gerson, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Boa noite, nós é que agradecemos o convite. Gerson, explica pra gente então o que é o Limpa Geral. Limpa Geral é todos os anos, né, existe o Cidade Limpa, que os veículos vão nas casas das pessoas, tal. Isso é feito normalmente no mês de junho, julho, né? E nós deparamos com esse ano com essa infecção de dengue que está se propagando, né? E nós achamos que deveríamos fazer alguma coisa, né, para que a gente possa combater as fontes. E aí surgiu a ideia, conversando com o Renato Zaiden, do Grupo Cidade, né? E essa foi uma ideia que saiu lá dentro da diretoria da ASTEM, um diretor, Antônio Aversa Neto, né, que, na preocupação com relação a essa doença. E aí nós conversamos, ele também preocupado com essa questão, né, falou, vamos fazer alguma coisa, conversamos com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, né, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, e aí resolveu a gente conversar e fazer essa campanha, alguma coisa nascendo, né, da sociedade civil, por causa que a gente não pode achar que o poder público vai resolver todos os nossos problemas. Fazer tudo sozinho. E a principal ação do Limpa Geral é a distribuição de caçambas pela cidade, é isso? Esse é um conceito diferente daquele que vai às casas, né? A prefeitura mapeou os principais locais de infecção e a gente colocou nesses locais caçambas à disposição da população. Então a população faz a limpeza de sua casa e vai nesses locais, quer dizer, ela tem que participar efetivamente, limpando a sua casa, os seus terrenos e levando para esses locais de deposição, que lá vão ser substituídas essas caçambas à medida que elas forem enchendo, né, durante esses 10 dias. E elas estão disponíveis em quantos pontos da cidade? Quantas são?
São 10 pontos da cidade, são distribuídos em 10 pontos específicos da cidade, e elas são 40 caçambas nesses pontos, né? E esses pontos girando uma média aí de uma caçamba a dia, 2 caçambas a dia, nós vamos chegar a algo em torno de 400 caçambas nesses 10 dias, né? Esperamos que a gente possa contribuir realmente com a nossa população e que a população compreenda que ela é a parte da solução, né? Ela tem que fazer a sua parte fazendo o quê? Limpando a sua casa. Aquele vasinho inocente que tem lá água, contendo água ali, né, é onde que o vetor se multiplica, né? Os vasinhos, os copos plásticos, que às vezes a pessoa joga no terreno baldio do vizinho e acha que ela está livre do problema, não, o problema é dela. Só mudou de endereço. Né? Mudou de endereço, está do lado. E o que pode ser descartado, Gerson, nessas caçambas? Tem alguma restrição? Não, essas caçambas elas estão lá à disposição, tem lá a indicação do que pode ser colocado dentro de cada uma, né, dentro do local, e elas vão ser encaminhadas para os locais de recepção, né, devida, né? Então as pessoas podem limpar suas casas e levarem lá, né? Certo. O endereço, né, os pontos onde estão localizadas essas caçambas, ele pode ser acessado no site da prefeitura, né, Gerson? No site da prefeitura, né, isso está no JC, né, tem lá no site do JCNet, e está sendo distribuído 150 mil tabloides, né, que é um encarte que está sendo distribuído nos ônibus, foi as igrejas, né, a Igreja Católica, o Conselho de Pastores, né, assumiu também essa campanha, e eles estão distribuindo, já distribuíram nesse final de semana nos templos e nas paróquias, orientando os seus fiéis, né? A Secretaria da Educação também está distribuindo mais 20 mil desses tabloides para as crianças, para todos os alunos das escolas, para que realmente chegue, e além de estarem sendo distribuídos nos ônibus, né, onde que as pessoas circulam, elas estão recebendo, e ali elas vão verificar onde que tem os pontos, né? São 10 pontos na cidade, e ela com certeza vai achar um próximo da sua casa. Vocês têm, Gerson, participado de reuniões com a SEMA, você também participa de reuniões com o CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. A principal causa, vocês estão atacando nessa parte da conscientização. Essa ainda é a principal causa, na visão do poder público e de vocês também, da iniciativa privada, dessa epidemia? Sim, ela nasce dentro da residência, né? E esse é o maior problema. Esse é o maior problema, né? Porque o pessoal às vezes questiona, né? A prefeitura não está fazendo aquele fumacê, né, que fazia antigamente, aquela fumaça e tal. Essa questão, em lugar nenhum do mundo, mas está sendo utilizada essa técnica. Por quê? As pessoas, quando ia passando a fumaça, fechavam os seus lares por causa da fumaça. Não automaticamente adiantava. Elas protegiam, né, o vetor. E isso tem uma eficácia durante 3 dias. E aqueles vetores que receberam esse veneno e conseguiram colocar o seu ovo, né, já nascia as larvas com a resistência, nascendo um super mosquito, né, com resistência àquele veneno. O próximo veneno teria que ser um veneno mais forte. Ao você aplicar um veneno mais forte, você faz mal para a vida humana, né? Então, o fumacê, por que não é utilizado? Então, realmente, nós é que temos que ter a consciência de fazer a limpeza dos nossos lares. Tá certo, Gerson. Muito obrigada por suas informações aqui no Nesp Notícias. Nós é que agradecemos, estamos à disposição, né? E a população limpa geral, né? Porque não é restrito a uma zona da cidade. Ela está na cidade toda. Nós tivemos a oportunidade de conversar nesse diálogo que a Zona Sul também é infectada. A Zona Sul tem problemas, existem piscinas lá, existem residências abandonadas e lá são criadores de mosquitos. Imóveis fechados. Né? Esses imóveis fechados, né? São vasos sanitários, né? Então tudo isso é local onde o mosquito vai lá, coloca seu ovo e dali se prolifera. Todos nós somos a solução, né? E somos o problema também. Tá certo, Gerson, obrigada.
O Nesp Notícias fica por aqui. Amanhã às 5h30 da tarde a gente volta ao vivo. Tchau! Thank you.